Olá, boa noite. Sejam bem-vindos hoje aqui no YouTube, no Elevando a Consciência. Eu, Denise Baruzzi Brandão e a Maria José. Boa noite, Zezinha. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Graças a Deus. E você? Tudo bem também, graças a Deus. Hoje nós temos mais uma live, né? Falta só essa e mais Sim, uma do ano para terminar esse para ano. terminar, né? Cumprimos nossa missão! Oba, oba! E hoje tem um presente especial para gente, para quem acompanha a gente na hora da meditação, que eu não vou falar. Ah, eu tô curiosa desde o dia que você falou isso aí para mim. Tô aqui na É, curiosidade. é quem está ouvindo não entendeu nada, né? Mas é que há É, 15 dias é. atrás eu recebi um comunicado, né? De quem ia estar hoje aqui conosco na hora da meditação. Eu falei, nossa, não acredito, a Maria José vai pirar. E não me contou o que que era, não é? Não, é surpresa, ué, é surpresa. Ai, ai, hoje a Mas é bom, gente né? vai. É, você vai gostar, você vai Bom, ver. vou gostar. Imagino. Hoje a Maria José vai falar sobre o bem-amado Lorde Gautama, o Senhor do mundo, esse lindo, maravilhoso e amado ser. E vamos começar, né? Vamos começar. Então, vou fechar meu som. Tá. Olha. A gente, para falar de Gautama, eu gosto muito de Gautama, porque ele foi, vou dizer assim, que foi o primeiro mestre, né? Que eu acho que eu ganhei uma iniciação, foi com ele, né? E não sei se pode chamar de iniciação, mas eu vou comprar mais para frente. É, esse mestre, né? Pela pesquisa que eu fiz, eu vi que até tem coisa a respeito disso, né? Falando que ele e bem-amado Mestre Jesus, as histórias dele se parecem, né? E é uma coisa muito importante é que a história dele é de 2.500 anos antes de Cristo. Olhem só, hein? Quer dizer, são os avatares que o nosso Pai Celestial manda aqui para o planeta para fazerem essas mudanças necessárias, né? E a gente, como eu vou contar para vocês aqui, como ele mudou a época dele. Como que esse avatar, ele é um avatar que eu fui estudando a ele, eu já tinha lido o estudo sobre ele, eu já fiz, mas muitos anos atrás, né? E agora, pelo que eu estou vendo, ele é pura física quântica. Isso é pura física quântica. E o Mestre Jesus também, se você for aprofundar nos ensinamentos dele e do Buda, são iguais. Só que cada um com as suas crenças, né? Cada um com as suas com aquele povo que ele vivia e com as crenças que as pessoas têm, né? Mas se você for analisar, é quasemente igual. Muitas pessoas, né, falam a respeito disso, de que esses avatares vêm para realmente mudar a performance do mundo, né? Para trazer conteúdos para que a consciência humana possa melhorar. Então, isso é muito importante a gente ter esse conhecimento, que uns falam assim, ai, porque eu sou da religião católica, não gosto do Buda, porque é dourado, eu já vi gente falar isso, né? Mas então, eu estou falando aqui nesse começo da nossa live, para vocês entenderem que todos os seres são santificados neste planeta, né? Todos, 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 todos. E bem aqueles que as pessoas, a gente não entende a cultura deles, né? Eu nasci num berço católico, então eu também não tinha conhecimento de Siddhartha Gautama, entende? Quando eu vi assim, Buda, mas o que é Buda? Sabe? E quando você vai estudando a profundidade disso aí, você vê que quase muitas das coisas que Jesus pregou, que tem nos Dez Mandamentos, que tem. Então é muita similar
essas histórias da humanidade, né? São avatares que vêm para mudar o mundo realmente, né? Vem, aquela vez nós falamos de Saint-Germain também. Então, eles vêm com o propósito de mudar aquele lugar que eles estão vivendo, porque se não vier uma pessoa que pensa diferente, na física quântica fala isso, né? Se a pessoa está numa energia, ela não vai sair dali, vai ficar ali. Tem que vir algo externo para que possa ver as mudanças, né? Então é isso, estudando o Siddhartha Gautama mais profundamente, né? Que eu já tinha visto as 4 verdades dele, essas eu já tinha lido, né? Quando eu conheci. Mas agora eu me aprofundei um pouco mais, né? E a gente fica sabendo que como tudo é similar ao outro, gente, é uma coisa muito linda a hora que você entra na vida desses mestres, né? E eu fico pensando assim, né? As coisas que eu vou falar aqui para vocês, tem tanta gente nesse mundo que não entende nada disso ainda, está muito na materialidade e não consegue uma espiritualidade. E eu fico pensando assim, é tudo muito divino, porque ele, há 2.500 anos atrás, sem ter conhecimento de nada, ele teve todo esse conhecimento. É uma pessoa muito iluminada, por isso que hoje ele é considerado o senhor do mundo, né? Ele que está no 12º raio solar, gente, mas eu falei isso mais tarde, mas por isso que ele tem que estar lá mesmo, porque ele mudou o pessoal daquela época, né? Como Jesus muda nós também aqui na energia crística, né? Então, isso é uma coisa assim que é sem palavras. Eu queria começar com isso para todos se atentarem para isso, né? Quem se aprofundar na história de Siddhartha Gautama vai saber que as histórias são parecidas, né? E o nosso Pai Celestial sempre manda os seus filhos para as mudanças do planeta, em amor a nós, né? Então, é uma história muito linda. Então, nós vamos começar com o nascimento dele, né? Então, vamos dizer assim, né? Essa história se passou há 2.500 anos antes de Cristo. E é uma história que lá nessa região que ele nasceu, a cidade é Lumbini, que hoje é conhecida como Nepal, né? Mas, naquela época lá onde ele vivia, onde ele foi preparado para nascer, não tinha, assim, império como tem nos outros, era mais os feudais, né? Que era uma região, né? Que onde existiam os reis. E o pai dele era um rei, né? Um rei muito grande, muito cheio do dinheiro, daquela época. E lá na Índia, no Nepal, naqueles lugares lá, tem a tal da casta, né? Que são aquelas religiões, daquelas famílias que são mais poderosas, que dominam tudo. Que, aliás, todo lugar tem, né? Mas lá essas castas eram muito danadas, e ele era uma dessas castas, né? Ele era um rei, né? O pai dele era um rei muito rico. Aí o que aconteceu? A mãe dele, ela começou a ter sonhos que ia ser mãe, né? Só que aqui na religião católica, né, aqui para nós, na região crística, vamos dizer assim, o anjo anunciou a Maria. E mais bonitinho que eu achei, que eu aprendi, que eu nem sabia disso, né? Que quando ela foi sonhar, ela via um elefante lá, que você sabe, lá eles cultuam os animais, os bichos, né? Lá não é como nós, os anjos, assim. Então, ela sonhava e um elefante, com a trompa dele, um elefante branco, punha a trompa dela no axila dela, né? E ele ficava ali roçando aquela axila dela, e ela falava, eu acho que eu vou ter um bebê, né? E foi. E quando esse bebê estava para nascer, né? Esse bebezinho lindo, né? Que é o nosso amado mestre, a mãe dela ela estava indo em direção à casa da mãe dela para ter o bebê. Naquele exato momento, o bebê nasceu. O que ele fez?
ela se segurou num galho de uma árvore, né? Ela ficou segurada num galho de uma árvore e ficou de cócoras, como os índios hoje têm os filhos, né? Então ela ficou de cócoras ali e dizem, né, que todas as folhinhas ali do chão se agruparam para receber o bebezinho. E esse bebezinho, né, a hora que ele veio ao mundo, que ele saiu dali, né, é, todas as flores daquele lugar, de todo aquele lugar onde viviam todos, as flores se abriram. Foi assim um momento mágico para aquelas pessoas. E tudo isso são escritos pelos discípulos deles, né? A gente tem pouca coisa sobre Gautama assim escrito, mas tudo por escrito pelos discípulos deles. Aí dizem que ele nasceu, passou um tempo, né? Aí ele levantou a mãozinha direita dele para o norte, depois ele virou em todas as direções cardeais, norte, sul, leste, oeste. Ele levantou a mãozinha assim, né? A coisa mais linda, né? Então esse foi o nascimento do Buda. A mãe dele, infelizmente, ela morreu depois de acho que uns 3 meses de que ele nasceu. Então ele foi amamentado por uma tia dele, que também estava com o bebê. E ela que cuidou dele, né? Que ele perdeu a mãe. Essa tia dele, mais na frente, ela vira uma monja, a primeira monja mais famosa que tem, né? Então, isso também é um fato relevante para ele, né? Aí, com o passar do tempo, ele era uma família rica, era uma família de bem, né? As pessoas boas, maravilhosas do lado dele. E o pai dele queria que ele fosse um grande rei também. E ele fez uma coisa, ele começou a não deixar o filho dele ver as coisas ruins que o mundo existia. Então, desde pequenininho, ele nunca saiu dos castelos. E às vezes que ele tinha que sair, né, o pai escondia todas as coisas ruins do mundo. Arrumava flores onde eles passavam, quando a carruagem deles estavam passando, passava um montão de... Então, ele nunca viu o que o mundo era. Ele nunca viu. E aí, com o passar do tempo, né, foi passando o tempo, ele se casou com a prima dele, né, uma linda moça, uma prima dele, né, eles se casaram, e ele tinha aquela vida dele ali, né, uma vida luxuosa, de todos os bens, comida à vontade, luxo, roupa. E aí, ele foi ficando mais velho e ele foi conversando com as pessoas, né? E tinha um cocheiro, né, que foi ficando muito amigo dele. E o cocheiro, depois que ele foi ficando mais amigo, né, mais íntimo, tal, aí o cocheiro falou assim para ele: olha, o mundo não é bem assim do jeito que você está vendo, não. Aí ele se assustou. Como? Não é assim que eu estou vendo, não, né? Ele falou: olha, o mundo lá fora é completamente diferente daqui. Ele falou: mas como? Então eu vou querer sair. E ele começou a ter as saídas dele fora do castelo, sem falar nada para o seu pai, né? E ele ia vindo as coisas. Então, ele não sabia a respeito de doenças, ele não sabia a respeito da velhice, que não havia pessoas assim lá, né? E a morte, ele também não sabia que as pessoas iam morrer, né? Isso também, gente, tudo que a gente estuda, a gente tem que trazer para o momento do agora, né? Isso também eu falo assim para os pais, isso também ele traz ensinamento para a gente, né? O Buda, que os pais não devem deixarem os seus filhos fora da vida real,
né? Porque muita gente vem por aí, ai, não quero que meu filho sofra, não quero que ele veja isso, não quero que ele veja aquilo, e cria o filho numa redoma de vidros, como o pai do Buda criou ele. Cria numa redoma de vidro. A hora que ele vai e tem o contato realmente com a vida, vai chocar como o Buda chocou. Então ele começou a ver gente toda velha, começou a ver gente, mas o mais impressionante que ele teve foi quando ele viu um morto e o enterro dele, né? E foi vendo pessoas por pessoas assim, né? E ele olhou aquilo lá, ele falou: que é isso? Eu não quero ficar nesse mundo de ilusão aqui em minha, não. E nessa época, ele já era casado, né? Foi ficando mais velho, como eu falei, ele já era casado e tinha já um filho, já tinha um filho ele. Mas ele ficou tão assim fora de controle, ele ficou fora de si, né? E saiu, falou assim: não, eu vou embora daqui, eu quero conhecer o mundo, que eu quero realmente mudar tudo isso, eu quero arrumar um jeito para que a vida não seja assim, há de ter um jeito, né? Porque como é que pode ser as pessoas sofrerem desse jeito? Muitas pessoas pobres não tinham o que comer, as pessoas velhas, famintas. E ele ficou impressionado com aquilo lá, entendeu? Era um mundo assim, sabe? Completamente diferente do dele. Aí, sem falar nada para ninguém, né? Numa noite, a mulher dele estava dormindo, o filho dele estava dormindo, ele se tomou num cavalo e foi-se embora do palácio, né? A história conta assim, que tão desnorteado que ele ficou com essa visão da realidade do mundo que foi escondida para ele, né? É o choque. Aí, eu acho que nessa idade ele tinha uns 27 anos. Eu acho que é mais. Eu de data sou terrível. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Mas é mais ou menos isso que ele tinha. Não tinha. Eram uns 27 anos, mais ou menos, que ele tinha, hora que ele decidiu ir embora. Quando ele decidiu ir embora dali, ele foi só com a roupa, né, que ele tava, né, aquele manto que ele tinha, e ele começou a andar, vivia em cavernas durante muito tempo, vivia em cavernas, não tinha fome, não podia comer. Aí, até que ele entrou, dizem a história, que ele entrou para um. Porque lá na Índia, naqueles lados de lá, tem aquelas coisas de mortificação, né? Que eles falam que para a alma, para a gente se chegar no espírito, a gente tem que fazer coisas ruins com o nosso corpo, né? Uns apanham, põem os objetos dentro, outros ficam com a mão fechada para sempre, nunca mais abre a mão, a unha cresce, entra dentro da mão. Tem uns que ficam com o braço para cima, assim, a vida inteira, e dá. É umas coisas horrorosas. E isso, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Existe até hoje, que eu já vi reportagem sobre isso. Isso existe, coisa de 2000, mais de 2.500 anos atrás, ainda é real. Como é que as pessoas não mudaram, não evoluíram, né? Não evoluíram, porque elas estão nisso ainda se mortificando o corpo, né? Que é ceticismo, parece que o nome é esse, ceticismo. Então ele entrou para uma dessas escolas com o passar do tempo, né? E ele entrou para essa escola e também ficou assim, muito magro, sem comer. Pela história que diz, parece que o que ele tinha feito com ele era sempre comer estrume de galinha, né? E ele passou isso há 6 anos comendo isso. Veja bem, gente. O que é isso? Eu acredito assim, como sobrevive, né? Hoje a gente come uma coisa estragada, já passa mal. A fisiologia daquela época era completamente diferente da nossa. A gente já vê por aí. Porque se ele começou ainda, viveu 6 anos, veja bem, mas dizem que outros, né, que ele era um homem assim muito forte, porque se alimentou muito bem lá na casa do pai dele, desde infância, pode ser isso também, né? Mas a fisiologia deles era diferente das nossas, né? Então, muitos deles não aguentavam, morriam, né? E ele continuava forte ali. Mas com o passar do tempo, desses 6 anos, ele
ia vivendo, porque ele dizem que ele passou, não, essa foi a última, mas ele passou por muitos mestres que ensinaram o que eles sabiam, que era aquilo lá, né? Que era a mortificação, a pessoa tinha que sofrer para chegar no espírito, era uma coisa assim, né? Coisas daquela época, né? Lá da Índia. Então, gente, ele foi passando o tempo e ele foi ficando fraco, fraco, fraco. Diziam que a pele dele se encontrava com as costelas. Não, quer dizer, aquela ideia que aquele povo passa aí de que o Buda é gordo, obeso, é assim, gente, é nada disso, viu? Aquele povo lá é tudo magro, seco. Esse aí, esse gordinho, parece que é lá do Japão, esse gordinho aí, esse Buda gordinho do dinheiro, né? Da felicidade, da prosperidade. Mas o nosso Buda Siddhartha Gautama era muito magro, entendeu? Porque ele não comia nada, né? Então, você sabe aquela história, quem procura, acha, né? Sempre é assim. E ele estava lá, né? Já tinha passado por Mustumete, falou, não tem mais nada para me aprender, eu vou ficar aqui, né? Aí um dia ele estava tomando banho num rio, né? E ele estava tão fraco, mas tão fraco, que ele tinha que ir devagarzinho para tomar banho e tal. E, de repente, ali, ele não tinha muita força para se movimentar. E ele foi e começou a se afogar naquela água, né? Ele escorregou e começou a se afogar, ficou assim, né? Para se afogar. Mas tinha gente lá na beira do rio que estavam lá. Foram lá e tiraram ele do afogamento dele. Aí o que ele fez? Ele ficou sentado ali, né? Para melhorar, voltar a respiração dele, aquelas coisas todas, né? E assim, de longe, ele viu um barco, né? Ele viu um barco assim passando. E nesse barco tinha uma pessoa afinando um instrumento, né? Que lá na Índia tem muito aqueles violão, aquelas tem um nome de certo, mas já esqueci aqui o nome. Mas é espírito de um violão. Então ele estava afinando e vinha aquele barulho assim, bom, bim, bom, sim, aquelas coisas assim, né? E ele começou a perceber, porque o barco estava quase que parado, assim, perto, deu para ele perceber direitinho, né? Porque ele também já conhecia esse instrumento. Aí ele começou a ver que para poder tocar direito o instrumento, não podia esticar demais, não se ia arrebentar e não ia tocar nada, nem podia ser muito frouxo, porque também não ia dar para tocar esse instrumento, né? Naquele exato momento, teve um insight na cabeça dele. É aquelas coisas que hoje em dia nós temos também, né? Daquele boom na cabeça da gente. Encontrei. Aí foi nesse exato momento que ele fez uma coisa que aconteceu, sabe, o que ele esperava mesmo, a resposta. Isso é isso que eles falam também, muito bacana, né? Esse é o ensinamento. Quer dizer, a vida dele é um ensinamento para a gente, né? Ele, a resposta veio, ele procurava tanto as respostas fora, nos outros mestres, né? Que estava fora dele, e não era. A resposta veio de dentro dele, da observação que ele tinha com relação às outras pessoas. Isso é o mais correto, isso é um exemplo para nós, porque as nossas respostas também estão dentro da gente. Mas o que a gente tem que fazer, que eu acho que hoje muita gente não tem tempo para isso, né? Para ficar parado e se observar, né? É a meditação, mas quem faz meditação sabe disso. Aí você está meditando assim, de repente vem um tum na cabeça da gente, né? Aí você sabe que, nossa, isso aí, né? Então, gente, aí ele teve esse boom. Aí, o que ele fez? Ele foi lá naqueles mestres dele, dizem, né, que nos livros tem esse escrito, né, que foi o primeiro discurso que ele fez, né, para tentar essas pessoas que estavam se mortificando, esses mestres dele, que ele estava lá na escola deles, para eles virem, saírem que estava tudo errado aquilo lá, que não era para ser assim, que estava tudo errado.
que o que eles estavam ensinando estava errado. Mas, como sabe, né? Ninguém acreditou em nada. Ninguém acreditou em nada, né? Mas depois ele foi tendo os seus seguidores, já foi tendo as suas coisas, né? E ele, gente, e ele foi passando o tempo, aí ele saiu dali, passado algum tempo, ele foi sentar-se debaixo de uma árvore para meditar. E diz a história que ele ficou lá igual o Cristo, né? 40 dias e 40 noites meditando. Ficou ali, em mais pura meditação, né? Aí, depois desses 40 dias sentados, deu um boom nele. Ele se iluminou, né? Ele se conectou com o universo inteiro, né? E aconteceu a iluminação, que é uma coisa maravilhosa, né? Então aconteceu a iluminação dele, né? Então, gente, essa história é a história do Buda, mas o trabalho que ele tem, deixa eu ver aqui uma coisa que eu quero ver aqui no meu caderno que eu anotei, que eu esqueci, peraí. Ele, é, o falecimento dele foi em Rusnagar, na Índia, né? Ele morreu na Índia. Mas essa trajetória dele, gente, ele deixou muita coisa, né? Muita coisa, muitos ensinamentos, né? Muitos ensinamentos para nós, e que esses ensinamentos, eles são, até hoje, se você for ver todos os ensinamentos dele, eles são válidos até hoje. Por isso que eu falei para vocês no começo, é impressionante como um cara, 2.500 anos atrás, antes de Cristo, eu já conhecia mecânica quântica, já conhecia o poder da nossa consciência. É por causa da iluminação, né? Que ele é o iluminado, né? Eu sei disso, mas é uma coisa fantástica, né? Então, gente, é, o, existe 3 refúgios, né? São as 3 joias, né? As 3 joias que muita gente que é do budismo fala que são necessários, né? Para formar o corpo uno, porque tudo, com o mestre Gautama, tudo é a unidade, né? E o caminho do meio, que a gente vai falar lá no finalzinho, porque o que para mim é o legado mais importante que ele trouxe para a gente, é o caminho do meio mesmo, né? Que a gente sabe, mas é difícil a gente andar nele. Então, nós vamos começar aqui com as 3 joias que formam o corpo uno. Então, o primeiro é o Buda. O que é o Buda? O Buda é o que se iluminou, é a iluminação, é a perfeição que existe, né? É aquela coisa que todos nós vamos chegar um dia. O tempo, ninguém sabe. Mas é a capacidade que a gente tem de despertar. Nós todos aqui, nesse momento no planeta, nós estamos nos despertando. Isso é o caminho do Buda, entendeu? Você se despertar para você mesmo e com relação a outra pessoa. Uma coisa que eu queria falar aqui, muito importante, que o Buda Siddhartha Gautama, ele não recebia mensagens de ninguém, ele não recebia, como muitos têm isso, né? Mas ele não tem nada disso. Tudo que ele fez foi pela observação, foi para olhar dentro da gente mesmo. Então, isso é muito importante, uma das lições deles mais importantes é isso, observar a mente, observar o corpo, observar seus sentimentos, né? Para você entrar no caminho do Buda, né? É um caminho impossível? Não, não é um caminho impossível. Não é, não é. Só que a gente tem que entrar no caminho reto, sem as insinuações, entendeu? As curvas. A gente tem que saber que esse caminho é o caminho correto, é o caminho do Buda. Depois o Dharma, todo mundo conhece o karma, né? O karma, todo mundo conhece o karma, né? Que nem vou falar. Mas existe o Dharma, que são coisas boas. Mas aqui, o Dharma são os ensinamentos do Buda da história, entendeu? São
todos esses ensinamentos que ele teve, né, que passou de geração para geração, que foram escritos, esses que eu vou falar alguma coisa aqui, os sutras, essas coisas todas. Então, você se ilumina com esse Dharma, que são as coisas boas que a gente preserva na gente, que a gente aprende e pratica, porque não adianta só aprender, tem que praticar, né? Ele fala muito nisso. E depois a Sangha. A Sangha é a comunidade. Por quê? Se você tem esses dois itens, mas você não tem a comunidade, as pessoas que você se relaciona com elas, que você põe essas coisas em práticas, não adianta nada. Porque se você ficar parado sozinho numa redoma ali, como ele ficou quando ela aqui pequenininho, você não evolui. Você tem que estar em comunidade, conversando, pondo para fora o que você sabe, falando, uns te criticam, uns te elogiam, e vai assim. Então, essa é a comunidade, né? São as pessoas, e agora na Sangha mais escrita, são as pessoas que juntas é uma espécie de uma egrégora, vamos dizer que Sangha seja uma egrégora, né? Que são aquelas pessoas que juntos segregam a mesma ideia, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, que faz o todo do corpo uno, né? Isso é muito importante. Agora, nós vamos falar das 4 nobres verdades. Olha, eu até falei assim, né? Eu até anotei aqui, porque eu não quero falar da minha palavra, tá? Eu quero falar o que eu estudei, porque eu às vezes falo demais. Bom, a primeira verdade, como ela pôs ali, ó, a verdade do sofrimento. Então vamos lá, ó. A vida está em constante mudança e tudo passa, nada é permanente. A Terra gira ao redor do Sol e ao redor de si mesmo. E isso gera as 4 estações do ano, dia e noite. Um dia acaba e logo em seguida vem o outro. Ou seja, tudo é cíclico. Enfim, tudo passa, nada é permanente. A grande origem do sofrimento é o apego. A permanência é algo que o meu sofrer por aquilo que não é mais meu. Então é aqui, gente, o apego, né, é uma das coisas que mais a gente tem, né? Você fica apegado àquilo, quando você perde aquilo, né? A ideia dessa primeira verdade é que tudo passa e tudo se transforma. As pessoas têm mais receio, isso é muito importante, olha. As pessoas têm mais receio de perder aquilo que elas já têm do que deixar de conquistar algo que ainda elas não têm. Isso é fruto do ego. Quer dizer, imagine, você fica tão presa nas coisas que você tem, que você não abre espaço para você e correr atrás de outras coisas, né? Então, essa é a primeira verdade do sofrimento. Depois vem a segunda verdade, a verdade da origem do sofrimento. Ele explica que essa resistência que nós temos à mudança existe pelo apego e pelo desejo. À medida que nós ganhamos alguma coisa ou conquistamos algo, ao invés de satisfazer esse desejo, ele só aumenta. E a cada vez mais cada vez quer mais e quer mais. Né? É a mesma coisa. Você compra um carro, aí você vai mudando de carro, cada vez um carro. Depois você quer um avião. E assim vai, você não para e não, às vezes até nem curte. Isso acontece demais isso, né? Não, você vai lá, você compra tem pessoas que têm coleções de sapatos, né? Coleções de bolsas. Já conheci gente assim. Então, isso é aquela coisa, quanto mais você está pegado, mais você quer para você, mais você vai se fechando e você fica só ali, ó, né? Porque este é um instinto básico de sobrevivência, mas isso aí já está inato da gente, que é um princípio de sobrevivência. Então, a gente tem que o equilíbrio, né? E está relacionada com o ego. Todo esse jogo de desejo faz com que, por mais que ganhe, você sempre estará em uma sensação de perda. Na hora dá felicidade e conforto, depois dá uma sensação de sempre querer mais. E sofrimento pela perda de tempo. Traz a separação, né? Eu não posso perder, eu não quero mais.
Assim nascem as lutas, as guerras e a falta de unidade. Isso é muito importante, gente. Por todas essas guerras e essas lutas que acontecem no mundo, foi por causa disso, né? As pessoas querem, não, não, vamos dividir aqui, essa terra é minha, essa terra é sua. Então agora você está entrando na minha terra e lá começa tudo querer, tudo para si, né? Então, vamos agora para a terceira verdade. Vamos ver aqui agora como é o fim do sofrimento. Essa verdade afirma que o fim do sofrimento é atribuído ao abandono daquilo que a gente imagina ser. São essas palavras que o Buda usou e elas são difíceis de entender. Por quê? Eu imagino ser o quê? Aqui sou eu que estou falando agora, tá? Que é? Eu imagino ser Maria José Machado Rodrigues Silva, eu sou Zezinha, e eu estou aqui nesse mundo, eu trabalho, estou aqui na minha casa, mas você esquece que você é um ser divino vivendo uma experiência humana, né? E esse esquecimento a gente tem, que a gente nasceu pelado e vai voltar pelado. A verdade é essa, né? Tudo que a gente tem aqui é empréstimo, nada é nosso, porque só é seu o que você pode carregar. O que você não pode carregar não é seu, né? Então, quando a gente partir desse mundo, vai ficar tudo aqui, né? Então, a gente pode usufruir dessas bênçãos, né, que a gente tem na nossa vida, tanto as coisas materiais, como famílias, as pessoas que a gente gosta. E um dia isso tudo vai acabar, todo mundo sabe disso. E quanto mais você tiver apego a tudo isso, pior vai ser. Por isso que ele fala aqui, ó. Essa verdade afirma que o fim do sofrimento é atribuído ao abandono daquilo que a gente imagina ser. Para mim é isso, entendeu? Continuando aqui do que ele fala. São essas palavras que o Buda usou e elas são difíceis de entender. Estamos falando do ego, o falso eu, que faz com que temos desejos e que, na verdade, muitos têm. Se você quer correr atrás de fama, de dinheiro, de sucesso, nada disso é errado, tá? Isso aqui foi até eu escrevi. Isso aqui, nada, você correr atrás de dinheiro, você querer ter fama, você querer ter sucesso. Isso aí, gente, nada disso é ruim, entende? Mas o que você não pode viver é só por causa do dinheiro. Você vai trabalhar fazendo as coisas que você gosta, com amor, e consequência disso vem o dinheiro. Agora, alguém que fala assim, não, eu vou trabalho porque eu quero ficar rica com isso aqui, sabe? A intenção da pessoa, né? Às vezes uma pessoa começa a fazer uma coisa e ela faz com tanto amor aquilo, faz tão direitinho, de repente ela começa a ganhar dinheiro, vai tudo. Mas tem gente não, que passa a perna nos outros, e que rouba os outros, vende coisa ruim, tudo pelo fator do dinheiro para ter isso aí. Tem gente que faz coisas enganando os outros, para ter fama, sucesso. Isso é o que tem demais aí, né? Então, isso aí que é essa verdade, a verdade do fim do sofrimento. Porque mesmo essas pessoas que foram honestas, que construíram fortunas, tudo, se ela ficar pegada demais com o seu dinheiro, né? Diz no espiritismo aí, né, que tem muita gente que morre, depois fica lá no banco contando dinheiro, que não quer partir para o mundo espiritual, porque está lá contando seu dinheiro e não quer que ninguém pega. Entende? Então a gente tem que ter o dinheiro, pode ter um carrão, sonhar com um carrão, vamos ter um carrão, vamos ter uma casa boa, vamos pensar melhor, mas sem apego, sem aquele não, aquele é meu. Não, tem que pensar como. Não, daqui a pouco eu vou embora, largo tudo aí. Eu consegui isso, eu vou dar isso para os meus filhos, vou fazer alguém feliz, vou dividir isso com quem que não tem dinheiro. E é assim, entende? Essa é a diferença. Porque se você. A verdade do fim do sofrimento é esse, que nada é seu, nada tem emprestado. O fim do sofrimento é isso. É meu, mas essa cadeira aqui é minha, estou sentada aqui na minha sala, estou aqui na minha mesa, na minha árvore de Natal, mas eu estou usufruindo dela, não tenho apego dela. Um dia eu sei que isso aqui tudo vai acabar, né? Essa é a verdade. E se você tiver esse pensamento, é o fim do seu sofrimento, porque você sabe que nada é seu. Nem seu marido, nem seus filhos. Os filhos são de Deus, não são nossos, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. E nessa dualidade, eu acho que uma das coisas mais fortes que a gente veio viver aqui é isso.
viver, usufruir sem apego, né? Então, nós vamos agora para quarto, o caminho que leva ao fim do sofrimento, que é quase esse aí que eu já falei, né? Mas vamos ver o que ele diz aqui, ó. O fim do sofrimento é a morte do ego. O Buda construiu e ensinou um modo de viver que serve como um caminho. A morte do ego é igual ao nascimento. O eu verdadeiro não é uma técnica, e sim uma jornada. Então, quer dizer, essa morte do ego, gente, é uma jornada que você vai fazer consigo mesmo. Porque a hora que você tem aquela coisa, né, que você comprou, que você adquiriu, você fica alucinada atrás daquilo lá, entendeu? Mas quando você vê e fala assim, ah, não, tá ótimo, muito obrigado, amei, gostei, tá aqui na minha casa, eu tô gostando tudo, mas você não fica aquela coisa em cima daquilo. Você tem que matar esse ego, entendeu? Você tem que destruir essa ansiedade, essas coisas de você querer mais, de você ficar lutando com isso. Isso aí a gente vai falar mais tarde. Mas isso aí tem que se acabar, né? Então, um caminho, e esse caminho se chama Não, isso não. A morte do ego é igual ao nascimento do eu verdadeiro. Quer dizer, quando o ego morre, é que a presença eu sou se manifesta mesmo. A hora que o ego morre, você para de julgar, criticar, condenar as pessoas, fazer tudo isso, aí você vai saber que o eu sou está presente. Porque você está numa situação, começa a vir dentro de você crítica, condenação, ego, você está aí, tchau, vai embora, some, entendeu? Aquela pessoa lá, coitada daquela pessoa, ela está assim porque ela viveu isso, porque ela viveu aquilo, eu tenho que compreender, então minha presença, vou irradiar a luz para ela, pronto. Né? Então a gente tem que saber com quem, o nosso interior, com quem que a gente está ligando, quando o ego está se manifestando e quando a presença eu sou está se manifestando, porque a presença eu sou é só o amor, né? Se você recebe uma mensagem de coisas negativas, de coisas ruins, os mestres não falam isso, os anjos não falam isso, eles só têm na boca deles, só sai o amor, só coisa boa. Quando eles não têm para falar nada, que nós estamos fazendo coisas erradas, que eles caem fora, eles saem fora e ficam quietos. Quem já trabalha com os mestres há muito tempo é isso. Eles sempre falam isso nos ensinamentos dele, que quando o aluno começa a fazer muita coisa errada, eles não falam nada, porque ele está criando dívida para ele. O que ele faz? Ele sai de perto, assim, da gente. Fica ali. Talvez fique até na nossa aura, né? Não sei como é que é isso, né? Mas eu sei que é assim, que eles falam que eles saem e espera o dia da gente voltar. Mas eles não criticam a gente, eles não condenam, eles não julgam, eles não fazem nada. Eles só saem de perto da gente. Por quê? Fica com tanta coisa negativa perto da gente que eles não podem ficar mais. O negativo tomou conta, né? Então, eu lembro, vou contar uma experiência aqui para vocês, muito bacana. Isso foi lá para 2007, 2008, que eu estava fazendo umas coisas assim como eu faço hoje. Eu leio aquelas coisas que eles dizem, né? Que vai acontecer, que está acontecendo e tal, né? Então, falava que a gente tinha que sair do ego. E eles falavam para a gente fazer uma coisa. Aí eu comecei a fazer, e era com Mãe Maria, né? Aí eu sentei num lugar bem gostoso assim da minha casa, aquele tempo eu tinha muitas pedras, assim, toda vez que ia meditação, eu punha uma pedra, duas pedras no meu pé, e eu punha meu pé em cima, aí eu começava a meditação, era sempre assim que eu fazia. Vocês acreditam que eu falo assim, não, eu sou vazia de ego, hoje eu falo isso, não sinto mais nada, eu sou vazia de ego, personalidade, né? Quando começou a vir na minha cabeça assim, você não vai ser mais ninguém, você não vai ter gosto, você não vai ter isso, daquilo, daquilo. Eu falei, o quê? Eu sou da luz agora. Vai embora, eu não quero saber de ego mais na minha vida. Não sei se ele sumiu, se ele voltou, porque às vezes ainda tem algumas coisas assim de ego, somente com política, né? Que eu já caí fora, mas não tem jeito, né? Aí, mas foi assim que para mim aconteceu, que ele começou a falar comigo, que ele não ia embora. E quando a gente começa com essa luta dentro da gente, né? A gente não luta, a gente fica quieto, fica no silêncio. Aí eles desanimam, entendeu? Essa negatividade, né? Então é isso, o caminho que leva ao fim
do sofrimento. É você sair fora do ego, você não julgar, não criticar, não ficar desejando as coisas demais, entendeu? Ter as coisas possíveis. Por exemplo, eu penso assim, né? Eu tenho dinheiro para comprar um carro assim, pequeno aqui. Eu quero um avião. Ai, eu quero um avião. Isso é irreal, isso não existe. Eu nunca vou poder comprar um avião nas condições financeiras que eu tenho, tá? Então, e depois as coisas não acontecem, as pessoas ficam sofrendo, porque não aconteceu, para de acreditar nas coisas. Então, a gente tem que matar esse ego. Você pede as coisas e solta para o infinito, para o nosso Pai Celestial, né, para o universo. E as coisas vão acontecer no seu tempo. Bom, mas aqui não é para falar isso agora. Agora falamos das 4 nobres verdades, né? Quando ele falou dessas 4 nobres verdades, aí apareceu, ele começou para. Isso vamos dizer assim, sejam os tópicos. Aí ele foi mais aprofundou no trabalho dele, né? Ele aprofundou. E ele trouxe o caminho óctuplo do Buda. Aí foi um caminho mais profundo. E a gente vai falar sobre ele agora, né? Então, ele falou que para a gente ter essa iluminação, para a gente ser feliz, porque na realidade o que ele queria é que acabasse aquilo lá que ele via, né? Que eram pessoas doentes, pessoas infelizes. E dizem que ele tinha um carinho especial com todas as pessoas, né? Com aquelas, desde como Jesus Cristo tinha, desde aqueles que eram bandidos, assassinos, aquelas pessoas, ele estava com carinho, trazia perto dele e explicava isso. Ele explicava tudo isso, escutava o outro, sabia. Na história dele tem muita coisa que é chamado compaixão. Ele tinha compaixão para as pessoas, pegava as pessoas, via os problemas de cada uma e ajudava as pessoas a entenderem o significado da vida, né? E isso é uma coisa muito importante, né? Bom, então vamos começar agora, deixa eu tomar uma aguinha aqui, da ação correta. Seja lá, eu vou falando assim, topicamente, tá? Seja lá o que quer que eu faça para satisfazer os meus instintos, vontades e desejos, não posso prejudicar a outra pessoa, nem mesmo indiretamente. Quer dizer, você nunca vai poder prejudicar outra em nada, né? É algo básico que já sabemos dos 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, todas aquelas coisas dos 10 mandamentos lá incluem nessa ação correta, né? E para seguir isso, você tem sempre que estar alerta e pensando no outro. E assim desenvolvemos a compaixão. É uma das ferramentas para diluir o próprio ego. A compaixão, ela acaba com o ego, porque se você tem compaixão pelas pessoas, você não julga, você não critica, você tem compreensão do caminho. Então, essa ação correta é tudo aquilo que a gente vai fazer e vai prejudicar o outro, então você não faz. Mesmo indiretamente, às vezes, por exemplo, vou dar uma coisa bem chula aqui. Um vendedor de droga. Ah, mas ele não fuma droga. Ele não fuma droga, mas ele vende. O que acontece? Ele indiretamente está prejudicando milhares de pessoas, né? Então, isso é um fato que as pessoas têm que ver. Quando você vai fazer uma ação, você tem que ver se não prejudica diretamente ou indiretamente outro ser humano, né? Depois tem a vida correta, ou aspiração correta, como eles chamam, né? É aquele jeito de uma vida honesta e digna. Esse segundo item fala sobre a intenção do que você faz, né? Você faz algo, precisa fazer algo, o que o seu desejo ou do seu ego. Por exemplo, você vai fazer alguma coisa. Você vai fazer porque você quer fazer ou você vai fazer porque você quer se mostrar para o outro. Então, a vida tem que ser correta, você tem que estar alinhada com você. Não, eu vou fazer essa faculdade porque ganha muito dinheiro nela
e também eu vou ter um status, entende? Então, isso vem a ver com a vida correta. Você tem que ter uma verdade dentro de você seguir aquilo que você tem dentro de você para seguir, né? Não fazer negócios desonestos, não roubar, não matar, ter uma vida assim, ganhar o seu ganha-pão, né? Honestamente, com dignidade, de novo, sem prejudicar ninguém. As coisas que você faz afetam negativamente as outras pessoas, a forma de agir, de pensar para ter uma aspiração não pode fazer mal aos outros, né? Agora vamos ao terceiro, que é esforço correto. Esse esforço correto, ele fala aqui no sentido dos vícios, atitudes nocivas que trazem negatividade, né? Se a pessoa bebe, fuma, né? Ou se ela tem atitudes negativas, briga com todo mundo, não aceita as pessoas como se elas são. Então, porque às vezes você tem uma situação difícil, né? Você tem que se esforçar para usar correto, porque a pessoa faz uma coisa errada, dá vontade de ir lá, berrar com ela, bater nela, fazer. Não, aí você não faz mais isso, né? Você faz um esforço para ser correta. A pessoa é viciada, ela vai fazer um esforço correto de parar de beber, por exemplo, né? Então, esse é o esforço correto. Agora nós temos o 4 item, que é a mente correta e a visão correta. Você precisa compreender o mundo como um mecanismo gigantesco, e assim seu ego, o egoísmo e a individualidade começam a ruir. As pessoas veem o mundo de acordo com sua realidade, e essa realidade nem sempre é sábia e coerente. Deixa eu fazer um preâmbulo aqui. Essa verdade é o seguinte, por exemplo, geralmente as pessoas veem o mundo do jeito que elas foram criadas, do jeito que a mãe dela fez, do jeito que o pai dela fez, e acha que o mundo é só isso. E não é. Entendeu? O mundo é mais amplo, às vezes, e aí vem aquelas crenças assim, né? Olha, minha mãe é pobre, meu pai é pobre, eu tenho que ser pobre também. Aí a pessoa começa a subir na vida, alguém vai lá e fala, ih, o que é isso aí? O que você está querendo ficar encherida? Que você tem que ficar fazendo essas coisas de rico? Entende? Não pode ser assim, entendeu? É a mente correta e uma visão do mundo correta. Saber que o mundo, ele é gigantesco, e você pode galgar, chegar onde você tem que chegar, né? É que nem tem aquela outra coisa, né? Isso aí até eu ouvi na minha infância, que nenhum rico entra no céu, por exemplo, né? Isso aí é uma visão que as pessoas têm. Então, para mim, essa mente correta, a visão correta, está muito ligada às crenças religiosas, crenças a respeito de negócios, a respeito de tudo. A visão correta do Buda, a hora que ele está falando, ó, a visão correta do Buda se refere a vermos o mundo como um gigantesco sistema e que dependemos uns dos outros. Ninguém no mundo é um ser absolutamente independente. Nós dependemos um dos outros de forma direta ou indireta. Então, a gente tem que pensar corretamente que nesse mundo, o mundo está na nossa volta, mas nós dependemos um do outro. Tem muita gente que fala, eu não dependo de nada, dependo de ninguém, eu vivo a minha vida, pronto. Isso não é real, porque hoje mesmo eu almocei aqui na minha mesinha, comi minha comida, mas eu fiz a comida, mas quem que plantou, quem que colheu aquela comida, o mercado que está vendendo essa comida, sabe? Então a gente dá uma visão para a gente de que um depende do outro. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, mas se vocês não estivessem aí, eu não estaria aqui, né? Você põe filhos no mundo. A gente pôs esses filhos no mundo, mas o mundo é deles, né? Então a gente tem que ver esse abrangente das coisas, que nada é nosso. Tudo é um todo, e um depende do outro. Eu dependo de todos, e todos dependem de mim, que vira, na realidade, a unidade que nós somos. Eu
e todos somos um, né? Tem essa versão também, você pensar corretamente, né? Ter uma visão, no geral, correta. Depois vem a 5, que é a concentração correta. Em sânscrito, é chamado de samadhi. Pode ser traduzido como uma contemplação ou meditação. Significa contemplar aquilo que está ao seu redor, ou entre na gratidão. Na gratidão, você conseguirá a compreensão exata de sua existência e sentir uma comunhão com o universo. Você sente que faz parte do todo. Só que tem o seguinte, gente, para chegar nesse ponto, a pessoa tem que ter um nível, porque senão ela não vai conseguir esse samadhi, né? Então, por exemplo, quando você fica paradinha, quietinha, assim, sentindo a energia, né? Às vezes, quando você vai numa praia, você senta ali e fica parado, olhando, contemplando o mar que está ali, numa floresta, você fica naquela contemplação de gratidão de você estar ali mesmo, ou então com você mesma, você ficar se contemplando, dizendo, obrigado, Senhor, por esse ar que eu estou respirando, obrigado por eu ter saúde, essa contemplação, que vem a ser a concentração, né? A concentração da realidade da vida, né? Daquilo que são as verdades mesmo, né? Então, para algumas pessoas, essa contemplação é bobagem. Mas quem já está em um nível mais adiantado consegue a conexão mais profunda do seu ser. Então, a concentração, gente, nesse quinto item, é realmente você se encontrar a si mesmo e contemplar a profundidade do seu ser, né? Quando você começa a se contemplar, você vai entrando dentro de você, vai entrando, vai entrando, vai entrando, aí você começa a viajar dentro de você. É uma coisa linda. Só quem vive isso, que tem um certo nível para você chegar nisso, né? Não é nas primeiras meditações que você faz, é de uns bons anos, né? Depois vem o sexto, que é a intenção correta. Isso diz respeito a estar consciente de todas as ações do corpo e da mente, também chamado de atenção plena consciência. Ou mais comumente chamado de estar no aqui e agora, viver no agora. Né? Esse viver no agora, né, quase todo mundo hoje fala, é muito conhecido, não viver no passado, porque o passado já acabou, já passou, nem viver muito lá frente, que vai te dar ansiedade. Então, essa intenção correta é você viver no exato momento do agora, o que você está vivendo aqui agora. Eu estou aqui com vocês, eu estou falando com vocês. Eu não posso estar aqui falando com vocês pensando o que eu vou fazer daqui a pouco, pensando na minha filha, pensando no meu filho, pensando lá na minha firma. Não, eu tenho que estar aqui. Então, você está fazendo a sua comidinha no seu dia a dia, você está ali, ó, sentindo o cheiro. O cheirinho da comida, pondo mais um salzinho, provando, você tem que estar ali. Tudo que você for fazer, você tem que estar 100% ali, não dividida. A divisão é que nos enfraquece. Tudo que você for fazer e pôr 100% da sua presença na sua totalidade, você estará nessa intenção correta, né? Então, dedicar, desse título, dedicar toda a sua presença mental, espiritual e física à atividade que você está fazendo no momento. O que importa é apenas o momento do agora, o passado, isso já falei. Então, essa é esse item, tá? Você está 100% com todos os seus corpos naquele exato momento do agora. E também é o que eu falo sempre, né, pessoal lá do grupo. Você está andando no seu carro, tá, pá, você começa a olhar para trás, você vai trombar. Isso aí é mais fácil. Então, sempre que você for no passado, você fala, ó, já vou dar uma trombada. Bom, depois tem o sétimo item, que é a visão correta. É a visão que você olha o mundo, qual é o seu olhar para o mundo? Positivo ou negativo? Né? Essa é uma das mais pequenininha, mas é a visão correta. Você tem um olhar positivo ou negativo para o mundo? A gente sempre tem que ter um olhar positivo,
Porque se a gente tiver esse olhar positivo, vai atrair coisas positivas. Se você tiver um olhar negativo, vai atrair coisas negativas. Depois, o último, né? É a palavra correta. É a gente tomar cuidado com a mentira, com as ofensas, calúnias, críticas e julgamentos. Se não tiver nada para falar, ficar em silêncio, pois no silêncio tem poder maior que as palavras. Isso o Mastrilanto fala demais, né? Que se você vai abrir a boca, só fala coisas boas. Se você for abrir a boca para julgar, criticar, fofocar, fica com ela parada. Porque tudo que você estiver falando, você está depositando no planeta e aquilo vai girar, vai voltar para você, né? Então a gente tem que ter cuidado com as palavras e a gente tem que sempre falar a palavra certa. Então esses são o caminho óctuplo do Buda, né? Agora nós vamos falar de uma coisa, gente, muito bacana. Essa, né, é a festa de Vesak, né? Essa festa de Vesak, gente, já pôr aqui até que eu escrevi dela um montão de coisa. Que a festa de Vesak é super conhecida, né? Ela é conhecida, pois ela sempre é na lua cheia, na lua cheia, na primeira lua cheia de maio. O signo é de touro que ela se apresenta, né? E o Buda, a hora que ele estava para morrer, né? Todo mundo estava assim muito chateado com ele, não vai morrer, não sei. Então ele falou que ele se apresentaria sempre nessa lua cheia, né? Que ele apareceria lá e ia abençoar todos, né? A todos os que estiverem naquele lugar, né? Então, tá, eu pus assim, ó, antes de sua passagem, o grande Buda prometeu aos discípulos que todos os anos na lua cheia de maio proporcionaria a eles e à humanidade sua bênção pessoal. Ele não só abençoa o pessoal de lá, ele abençoa a humanidade toda, né? No momento da lua cheia, ele aparece em um planalto do Himalaia, um vale chamado Vesak, em uma gigantesca aura que se irradia nas montanhas e nos seus arredores. À meia altura do vale foi erigido um altar, no qual existe uma singela taça com água, representando a água da terra. Além disso, no altar encontra-se o cetro de poder para a terra, manipulado pelo representante, né? É ele que manipula nesse, né? Abaixo do altar reúnem-se grandes seres de luz, que de uma maneira solene caminham de acordo com determinadas formas geométricas. São outros que estão junto lá, são os outros seres de luz, né? Mas eles andam de acordo com uma esfera geométrica. Durante a dispensação de luz, os peregrinos presentes reúnem-se em um largo semicírculo para absorver a radiação. Ao mesmo tempo, o regato que corre ao lado do vale é carregado com as forças de cura e os peregrinos enchem suas vasilhas com água. E o Vesak, quando tem a festa do Vesak, né, a gente sempre faz, e a gente põe aqueles com água, nos potes com água, e depois a gente bebe essa água, guarda essa água, e a gente vai bebendo essa água. Mas uma coisa muito importante também do Vesak, que a gente tem que falar, é que essa água que ele fala também é a água que está dentro do nosso corpo. Há uma bênção dentro da gente, porque vocês sabem, o nosso corpo é mais com água do que tudo, né? Acho que é 80%, umas porcentagens grandes aí, que agora esqueci. Então, tem essa porcentagem de água dentro de nós. Então, ele abençoa essa água também, a nossa água, né? Os nossos líquidos também são abençoados. Por isso que a bênção dele é uma coisa majestosa no mundo das pessoas que trabalham com os mestres ascensionados. É um dia de muitas bênçãos para nós e para o mundo, né? Bom, agora nós vamos falar, né, já quase que terminando, ele é do templo de Shambhala. Eu nem vou falar muito sobre Shambhala, porque a Denise depois vai fazer, né, Denise, uma
uma live a respeito de Shambhala, né? Porque é bem, nossa, dá uma live inteira, né? Então, Eu vou falar do Sanat Kumara e da criação de então, Shambhala. aí o que que acontece? Então, Shambhala, né, é uma cidade etérica sobre o deserto de Gobi, e que, né, ele tem lá a sua chama, né? Que é rosa, azul e ouro, né? Não, rosa, dourado, né? Não, rosa, azul e ouro. E azul. E azul, rosa, Isso, isso. E, isso. é, então, ele tem essa luz que ele derrama no planeta, né? E depois, também, hoje, ele está também como regente do 12º raio solar, né? Que são a, a chama, é a chama branca com multicolorida, são todos os raios num só, né? Agora, a última coisa que eu vou falar, gente, é uma coisa muito importante, né? Que, vamos ver se eu vou conseguir passar aquilo que eu quero passar, né? Que é meio complicado. É o caminho do meio, que é o fechamento, sabe? Chama opalina, isso. É, a chama opalina, ela é a síntese nossa, né? São a síntese de todo que a gente, dos 12 raios solares, né? Vamos dizer assim, é um renascimento. A chama opalina é um renascimento, né? Porque é aquela coisa, você aprendeu tudo isso do Buda aí, minha filha, você renasce. Só que é difícil, né? Mas que você renasce, você renasce. Então, essa chama opalina é renascimento. Bom, mas vamos falar do caminho do meio, que eu acho muito interessante, né? Então, o caminho do meio, gente, é um caminho essencial para a nossa vida. Mas eu vou falar uma coisa aqui: fanatismo não é caminho do meio, tá? Vamos ver o caminho do meio, gente, como que nós sempre andamos nas nossas vidas fazendo curva, desfiando. Mas nós temos esse direito pelo nosso livre-arbítrio, não é verdade? Por exemplo, no nosso livre-arbítrio, você está caminhando, de repente você quebra, briga com os outros, faz não sei o quê, aí de repente você volta para trás de novo, não, eu vou voltar para o caminho. Aí você continua caminhando no caminho do meio. De repente vem briga, pum, 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 pum. Aí você sai do caminho e o caminho fica assim, todo enrolado, né? Todo bagunçado, né? Então, é, a gente fica assim, ó, feito um pêndulo, que faz assim, para lá e para cá. Fica só pilando. Você vai lá, briga com uma pessoa, né? Vamos ver as brigas de amor, né? Você vai lá, briga com a pessoa, fala tudo que você quer, briga, 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 briga. Aí depois, passou do tempo, você se arrepende. Aí você vai lá, manda flores, né, pro amor. E pronto, aí fica lá. Aí você vai, bate boca com alguém, briga, briga, fala tudo que você quer, aí daqui a pouco você vai lá e me desculpa, não era assim, meu bebê. Então a gente sempre fica assim, ó. A gente não tem domínio sobre as nossas emoções, a gente não tem. É isso que a gente vai fazer no planeta, né? A gente aprender a se dominar. Então, o que é o caminho do meio? É um caminho reto, onde não tem, você já controla as suas emoções, né? Quando alguém vem brigar com você, você não vai ficar gritando para aquele bate-boca, porque o Cristo falou, né? Se alguém der isso aqui, dê isso. Mas por que que ele falou isso para a gente? Para você, se você bate um, bate outro, fica assim a vida inteira e calma, isso vai aumentando cada vez mais. Se ele bate, você dá outro para ele bater, acaba ali, morreu, acabou. Começa outra história. Né? E os irmãos nossos negativos, né, os obsessores, não se aproveitam disso. Agora, quando você dá um tapa, dá outro, um dá um dá outro, um dá outro, um dá outro, um fica batendo, os nossos irmãos obsessores, eles estão se alimentando dessa energia. Estão ali adorando a sua briga, amando, mas ele fica na volta de vocês ali, a sua vida não vai para frente, tudo dá errado, você não consegue dinheiro, não consegue emprego, por quê? Porque você está numa frequência muito baixa. Né? Então, a partir do momento que você vai aprendendo essas coisas, você vai subindo seus degrauzinhos, né? E subir desse degrauzinho é começar a andar o caminho do meio. Então, o caminho pode ser sinuoso, você está crescendo, né? De repente você tropeça e você volta. Aí você volta a caminhar, não. Aí, hoje eu vi muito isso. Ai, não, gente, eu preciso voltar para a igreja, viu? Porque eu estava na igreja, estava dando tudo certo. Não sei se vocês já ouviram falar isso, dando tudo certo, agora eu fiz tanta coisa errada, agora eu não vou fazer mais nada. Agora eu vou voltar para a igreja, minha vida vai, né? Quem é muito assim das igrejas, né? Então,
Então você fica igual um pêndulo, né? Para lá e para cá, para lá e para cá, né? Aí, de repente, gente, você fala assim, não, agora eu vou parar, eu já estou cansada de sair da estrada, ficar caindo, bate para lá, bate para cá, eu vou pegar um caminho reto. Então, quando você vai pegar o caminho reto, o caminho do meio, que esse caminho do meio, gente, é uma ferramenta para a nossa matéria, né? É uma ferramenta para a nossa matéria. Por quê? Você vai sair das emoções muito grandes, né? Então, quando você vai pegando o caminho do meio, você é nem quente, nem frio, você é morno, né? Você fala assim, vamos ver um desses pêndulos muito grande, né? Não, eu não vou comer. Eu não vou comer ou eu como demais. Fica ali, eu vou comer ou eu como demais. Então, se fica para lá e para cá, uma hora come demais, outra hora não come nada, né? Tá no pêndulo, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Então, quando você começa a falar assim, não, agora eu vou pegar no caminho do meio. Quando alguém brigar comigo, eu não vou discutir, eu vou ficar na minha. Quando eu vou comer, eu não vou comer muito nem pouco, eu vou comer o tanto certo para mim, né? Ah, mas eu vou fazer uma coisa. Não, você vai sempre fazer naquele caminho, você vai sempre andar nesse equilíbrio, não vai sair disso. Então, por isso que o caminho é reto, ele não é sinuoso. Você subiu lá, você vai, volta para cá. Você caiu aqui, você vai, volta para cá, sempre. Mas aí depois você faz disso, da sua vida, um hábito. Por isso que eles falam que você entrar nesse caminho é uma jornada, porque você aprende a equilibrar isso, né? Você aprende a equilibrar. Você vai se equilibrando. Uma hora você cai, ai, não vou brigar mais com ninguém, ai, não, desculpa. Aí você volta. Aí depois então aí você começa a ter um caminho. Então, gente, uma coisa que eu queria falar para você, que esse caminho do meio serve para a nossa matéria, por agora que nós estamos aqui nesse planeta de dualidade, vivendo o pêndulo, e a gente tem que ser reta, né? A gente vai ver as duas coisas, mas a gente vai aprender aqui. Mas quando a gente começa a ascensão, né? Vamos dizer, mas não falando mais em matéria, em corpo, não. A gente começa a ascensionar. A gente vai ter que fazer assim, olha, um vai se entrepor no outro, porque a gente vai superar a dualidade, né? Então, aí, superando essa dualidade que a gente tem, porque a ascensão é isso, né? Você superar, nem caminho do bem não é. Você vê isso e isso, e você tem que fazer isso, né? Você tem que sobrepor e ficar ali, ó. Fica ali, isso é ascensão, né? A pessoa tá matando todo mundo ali fazendo, você tem que falar assim, é o caminho dela, deixa ela fazer o que ela quiser fazer. Então, de repente, na ascensão espiritual que estamos fazendo, você une os opostos, sem entrar com uma média, né? E se eu estou realmente me transformando na matéria, eu vou entrar em unidade com todos e vou sobrepor isso aí. Então, como é que fica isso? Então, você vai ser enérgico, firme, mas você vai ser amoroso, né? Você vai ser aquele firme, mas amoroso. Se tiver que fugir de uma coisa, você vai fugir, mas com coragem, né? Não destruído, acabado, não. Você vai fugir com coragem. Se você vai sonhar, você vai sonhar. Você sonha, mas você sonha com os pés no chão, né? Então, isso, gente, é se tornar mais morno e se sentir que realmente a gente vai conseguir essa ascensão, né? Mas são todos processos que a gente tem que passar. E o Buda dá isso pra gente. E é isso que eu queria falar hoje para vocês. Namastê. Namastê, obrigada pela Eu que sua agradeço. explicação hoje. Muito bom, gostei bastante. E acho que todo mundo gostou aqui. Explicou bem, de uma forma simples, né, os Sim, ensinamentos de é. Buda, porque muitos livros, muitos autores, eles explicam de uma forma um pouco, uma linguagem um pouco Sim, difícil, né, da sim. maioria das É. A pessoas minha linguagem é entenderem, mais né? popular, não técnica.
É isso aí. Porque eu realmente, eu que fui terapeuta holística há muito tempo, então a gente não pode falar essas coisas difíceis, porque ninguém entende nada, todo mundo tem que Não, ficar procurando, ficar boiando. Então eu falo tudo simples, tudo no para as pessoas entenderem mesmo, que a nossa intenção é essa, divulgar os mestres, né? é isso aí. E assim, antes da gente ir para a meditação, tem uma pergunta aqui que Sim, é para você responder. tá, Eu vou ler, tá? É tá. do Marcos Antônio. Ele pergunta assim: como a gente pode, como a gente pode diferenciar o uso do ego em empatia e antipatia? Quando alguém fala de um problema e você diz para se lamentar, parece mais uma falta de interesse com o outro, não? Como se explica isso? Entendeu a pergunta dele? Não, eu entendi. É quando alguém se lamentando, né? Então, eu acho uma coisa muito importante que a gente tem que ver nisso aí é que a gente tem que ter a compreensão na frequência que a pessoa está. É a mesma coisa. Se você vai falar com o outro, você tem que ver a frequência dele. Porque não adianta você ficar falando coisas que ele não vai entender, sabe? Então a gente tem que ter essa empatia com ele, tá? A gente tem que se unir o nosso coração com o coração dele, amá-lo profundamente. Se alguém trabalha, não sei se ele trabalha com os raios, né? Quando a gente vai conversar com alguém assim mais, vamos dizer assim, mais difícil, a gente logo chama a chama violeta para ela já começar a fluir ali, para aquelas coisas não virem para nós, né? E a gente tem que elevar essa pessoa, né? Saber que o amor, ela tem que entender o que ela está vivendo, o que ela está reclamando, a maneira como que ela está, é fruto que ela viveu até hoje. Então, por isso ela está dessa maneira. Mas se você puder ajudá-la, e se ela quiser ajuda, você pode passar uns conceitos diferentes para ela. Mas a compaixão é sempre a primeira história que tem que entrar para a gente quando a gente está com uma pessoa difícil perto da gente. E isso é o que mais tem hoje, né? As pessoas difíceis perto da gente, porque à medida que você vai evoluindo um pouquinho mais, né? Parece que mais pessoas assim aparecem perto da gente, né? Porque é mesmo para a gente ajudar mesmo. Acho que a gente tem que ter confiança, entendeu? Que a força divina está com a gente. O que a gente for falar para ela, se você estiver numa frequência boa, você vai falar o que ela precisa escutar. Não sei se eu respondi que ele falou, É, acho que sim. Se o né? Marcos estiver vendo aí, puder comentar. Não sei se ele está ainda aí. Mas assim, eu entendi mais ou menos isso, né? Porque eu Sim, acho que assim, a questão já exatamente como você falou, né? Quando a gente alguém vem se lamentar com a gente fica incomodado, isso é o ego, né? O ego fica é, incomodado. Quando a gente sai do ego e a gente tem esse olhar, como você disse, de compaixão, a gente passa a olhar a pessoa ou a situação com os olhos da divindade. sim. Então você não se mistura com aquele lamentar do outro, você simplesmente escuta. E muitas vezes as pessoas, o que elas querem é só um desabafo. Então Atenção, né? elas vêm falar com a gente só para falar. Então você tem que estar ali só para ouvir, não precisa nem Sim, falar nada. Só o fato de você estar ouvindo, né, da pessoa estar pondo para fora, você já está ajudando aquela pessoa. E às vezes quando é o mesmo caso da pessoa que vai no psicólogo, né? É quando ela vai lá falar, que ela põe para fora, é quando ela toma consciência da situação. E às vezes a sim. resposta está justamente ali, dentro dela, que sai com o desabafo dela. Então eu acho, eu entendi mais ou menos isso, Marcos. Se tiver É. errado, depois você fala com a gente aí, manda mensagem ou manda um e-mail. Daí na próxima a gente tenta Ó, responder.
uma coisa muito importante para gente, para eu falar também, é o seguinte, olha, nada acontece por acaso. Se essa pessoa está conversando com ele, se essa pessoa está próxima da gente, né? A gente tem alguma coisa a ver com ela. Até um lixeiro que passa na sua porta, ele tem alguma coisa. A gente se aproximou pelo nosso campo eletromagnético. Então, por isso que a gente tem que dar atenção a todos, né? A gente tem sempre que estar falando com todos, né? Procurar ajudar, né? Todo mundo, porque tudo tem a ver com a gente. Porque senão essa pessoa a gente nem ia conhecer ela, né? É verdade. Isso é muito Isso é um importante. fato, né? É um É um fato. fato. Bom, vamos então para a nossa meditação, que já deu 1h20. Hoje foi maior, mas Gautama É que, é muita é coisa. que não tem como. Tem certos assuntos que não tem como É, fazer em meia hora, né? é, Não, é, é tem impossível, jeito. né? É. É Então verdade. tá. Vou fechar seu som e nós vamos para a meditação. E antes de entrar na meditação, eu queria falar, né? Porque eu disse que tem hoje uma presença especial para a gente vai receber um presente, mas pelo trabalho que a gente está fazendo aqui, fez esse ano, né? Eu e a Maria José, e também por vocês que estão aqui vindo toda terça-feira, não só apenas para assistir, mas que vocês estão trabalhando com a gente, né? As pessoas não sabem, mas durante a meditação, a gente está ajudando os mestres a formar uma egrégora, a formar uma forma pensamento que eles usam para fazer o trabalho deles, para fazer a limpeza no planeta, para elevar a consciência, enfim. E, e o que, que é importante, que eu acho que é todo mundo saber, né? Por que, que a gente vem fazer live? A gente poderia gravar, né, Maria José? A gente faria o vídeo, gravaria, editaria, ficaria até mais bonitinho, põe música e tal, mas nós temos orientação para fazer assim. Por quê? Porque quando nós estamos aqui fazendo ao vivo, o mestre que está sendo falado do dia, ele está trabalhando em nós, ele está ancorando a luz dele em nós, e nós estamos com os nossos corpos sendo trabalhados também. E na hora da meditação é a mesma coisa. Então, quando nós fazemos ao vivo, todo mundo que está presente está doando a sua energia para que seja usada, né? Para que seja feita uma ancoragem. Tá me ouvindo? Então é isso. Então, o presente que nós vamos receber é um presente espiritual e é para como gratidão dos mestres pelo que nós fizemos esse ano e vamos continuar fazendo, né? Não vou falar que vai acabar esse ano, vai acabar. Não, nosso trabalho continua, né? Para a gente, nós vivemos no eterno agora, então a gente vai continuar fazendo o trabalho. Terça-feira que vem tem, não é porque é fim de ano que a gente vai deixar de fazer, né? Chova, canivete aberto, a gente está aqui. Então é isso aí, vamos fechar os olhos, né? Vamos relaxar. Encosta confortavelmente. Faz uma inspiração profunda. Respira. Solta o ar. E nós vamos fazer a nossa proteção. Nós vamos imaginar uma, uma bola, como se fosse uma bola de sabão, onde a parte externa é azul, cristalina, e nós vamos nos imaginar dentro desta bola, que é a nossa proteção para o trabalho hoje.
E essa bola dentro, né, como se fosse uma bola de sabão, vai ser preenchido com uma luz líquida. Imaginem como se um líquido violeta estivesse preenchendo toda essa bola de sabão e a gente está dentro. Esta luz líquida vai limpar as nossas células, vai limpar os nossos corpos e vai nos preparar para o trabalho. Então vamos relaxando. E na nossa meditação de hoje, eu disse que é uma meditação especial de Natal, porque o bem-amado Mestre Jesus, Sananda, está hoje aqui conosco. Ele trouxe um presente para nós. Ele já está nos abençoando com a sua presença e ele trouxe para nós um presente. E nós podemos ver, é uma estrela com vários raios, uma estrela dourada, é a estrela crística. E ele vai colocar em cada um dos nossos corações como um agradecimento pelo trabalho, como um agradecimento por estarmos aqui, por estarmos nos dedicando. E essa estrela vai ficar em nosso coração e vai estimular o crescimento do Cristo em nós, do Santo Ser Crístico. É uma estrela com várias pontas que irradia luz dourada para todas as direções. E, ao mesmo tempo, nós recebemos várias estrelas iguais. Ele coloca em nossa mão esquerda. Nós temos várias. E vamos escolher algumas pessoas para serem abençoadas também. Então você visualize a sua mão esquerda com essas estrelas na sua mão. E com a mão direita você imagina, você vai pegar uma estrela e vai colocar no coração de alguém que você queira abençoar neste momento. Então você vai visualizando, não importa quem seja, se é seu familiar, se é amigo, você vai colocando, conforme você vai vendo a pessoa na sua frente. E essa estrela vai estimular também o desenvolvimento do Santo Ser Crístico, do Cristo no coração, do Cristo interno destas pessoas. E assim, todos os dias, procure visualizar essa estrela no seu coração e essa irradiação dessa luz dourada. Procure sentir essa luz irradiando cada vez mais forte, alcançando uma
distância cada vez maior de seu corpo. E nós vemos agora a mesma estrela, mas de um tamanho bem grande em cima da Terra. E nós vamos irradiar a luz de nosso coração para essa estrela. Nós vamos reforçar a luz desta imensa estrela do Cristo que está sobre o planeta agora. E nós nos vemos agora junto com o Mestre Jesus, irradiando a luz para essa estrela, e junto com ele nós vamos colocar esta estrela no centro do planeta Terra, encaixar direitinho, e essa estrela crística ficará ancorada no planeta para desenvolver a energia crística, para desenvolver a luz do Cristo em todo o coração humano. E agora você vai abraçar Mestre Jesus, agradeça e fale o que você quiser para ele. Ele está aqui para nos abençoar. Sinta o seu abraço, a sua luz, o seu amor. Converse mentalmente com ele. E nós, unidos à luz crística, unidos a Jesus, unidos à grande fraternidade branca, nós vamos sempre levar essa luz para quem quer que seja e para onde formos, para abençoar as pessoas, para elevar a consciência de todos. Formamos um grupo abençoado e iluminado para trabalhar junto aos mestres ascensionados e junto a todos os seres de luz. Vamos continuar irradiando luz, vamos continuar
abençoando a vida, vamos continuar trabalhando, pois é para isso que estamos aqui. Encarnamos. E para isso, vamos continuar encarnados, trabalhando. O amado Mestre Jesus agradece a todos nós, nos abençoa e pede que sempre pensemos nele, nessa estrela e na luz do Cristo em nosso coração. Nós agradecemos, bem-amado Sananda, bem-amado Mestre Jesus, pelas bênçãos recebidas, pela presença hoje aqui conosco, por esse presente de Natal, por tua luz em nossos caminhos, por teus ensinamentos. Agradecemos por estarmos aqui trabalhando, por estarmos abençoando a vida, podermos estar aqui ajudando o planeta Terra a se elevar e a toda a vida que há neste planeta. Infelizmente temos que voltar. Vamos nos despedindo do bem-amado Mestre Jesus, bem-amado Sananda, e vamos retornando à nossa consciência física. Vamos voltando, respirando. Quem quiser pode permanecer com os olhos fechados, pode permanecer um tempo ainda, absorvendo essa luz. Nós vamos voltando, eu e a Maria José, para finalizar, mexendo as mãos, os pés, a cabeça. Pode abrir os olhos. Tudo bom, Maria José? Ai, foi tão lindo, maravilhoso, que presente lindo, hein? Você vê uma estrela, né, no nosso coração. Nossa. Ah, meu Deus do céu, é muito bom É a demais, né? estrela do Cristo, né? A estrela crística. É, É a estrela estrela que a crística. tradição diz para a gente colocar em cima da árvore de Natal, né? Que é É, a minha justamente tem. representa a luz do Cristo, né? Na nossa vida. É, é, é muito lindo. Nossa, dá até preguiça de voltar, Dá, não é dá vontade de mesmo? ficar lá só com o olhinho fechado. É, É, aquela a energia é paz. boa, né? É. Nossa Senhora, tudo que a gente precisa, né? Começar esse ano aí. Foi muito linda essa meditação. Que bom. Sabia Amei. que você ia gostar. Você gosta de Jesus, né? É fanzoca dele. Nossa, foi o meu. É, ele foi meu primeiro mestre, né? E que nem eu e eu e ele somos assim, desde que eu me entendo por gente. Meu pai era muito devoto dele também, sabe? Então ele me ensinou isso aí Que também. legal.
É, nossa, É. é lindo demais. Então é isso. Eu espero que todo mundo tenha gostado. A aula da Maria José foi excelente. A gente termina Obrigada. aqui. Terça-feira a gente volta, né? Não importa que seja fim de ano, a gente vai Sim. fazer. Eu vou falar de Sanat Kumara e a Maria José Uhum. vai fazer a Uhum. meditação. Meditação. E um bom Natal para todos. Que a luz do Cristo abençoe a vida de todo mundo, né? Apesar de tudo, toda a dificuldade de que nós passamos esse ano, né? De todos os problemas mundiais, nós tivemos muitas lições, né? Tivemos também muitas coisas boas. Eu acho Sim, que de todos os problemas a gente pode extrair ensinamentos, né? E é isso que cada um tem que fazer na sua vida. sim, Extrair um ensinamento de um problema. Não é só coisa ruim, tem também uma coisa boa. Toda moeda tem dois lados, né? E é isso aí. sim, Que o com Cristo nasça certeza. no coração de todos e que vocês sigam o caminho do Cristo, o caminho do Buda, o caminho dos mestres. Nós estamos aqui, todos estão convidados a estarem Isso. sempre conosco, né? Ancorando essa luz, trabalhando. E é isso aí. Sim. Feliz Natal Feliz para todo Natal. mundo. Feliz Natal. Feliz Natal e uma boa noite para todos. Boa semana. Até terça que Uma vem. boa noite. Até terça que vem. Namastê.